A paz do Senhor, mais uma vez estudando a palavra de Deus, e o nosso tema é sendo um discípulo de Jesus. Está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos permanecereis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Muito bem. Naquela época, Jesus estava ensinando os ouvintes e existia grupos, muitos grupos, facções, e eles discutiam os seus líderes. Seus líderes não eram líderes que apresentavam bons testemunhos, e então os seus liderados, eles desistiam de seguir aquele líder religioso, e ficavam sem um caminho para seguir, sem direção, sem produzir bons frutos com a sua própria vida. Mas então chega Jesus naquele cenário e começa a apresentar ali a sua vida, e ele entra com uma metáfora. Ele fala da videira e ele começa a explicar sobre a videira, os frutos, os galhos, o tronco, a seiva. Então ele diz no seu texto que Deus é o lavrador, e ele fala de si, que ele é o tronco, e ele fala das pessoas que são os galhos, e que esses galhos precisam dar frutos. Você pode perguntar: que frutos são esses? Então são frutos de amor, de bondade, de união, esses frutos é que podem fazer o efeito na vida daqueles que estão ligados em Cristo, ligados na videira. Nós podemos entender também que há uma necessidade de comunhão, precisa ter comunhão com a videira. O galho está ligado à videira. Isso nos conota, isso nos dá a entender que há uma necessidade de comunhão, de relação com a videira, com o tronco. E da mesma forma, precisamos ter uma relação com Cristo, precisamos ter uma relação com o lavrador, precisamos ter uma comunhão com eles para poder dar frutos. Também nós podemos entender o seguinte, que é preciso que esse fruto seja apresentado, né? Essa videira precisa ter um fruto
que seja desejado, e é preciso trabalhar essa videira, é preciso trabalhar. E como é que nós podemos entender esse trabalho? Deus, ele começa a trabalhar a nossa vida. Deus, através da sua palavra, começa a moldar o nosso pensamento, o nosso viver, as nossas práticas. E Cristo começa a ter efeito em nossa vida, e assim nós começamos a produzir bons frutos. A bondade, o amor e por aí vai. Então, nós entendemos que precisamos estar ligados à videira e ter frutos, produzir frutos bons. Temos também que entender da seguinte forma, que estar ligado na videira é preciso frutificar. E como é que nós vamos frutificar? É preciso nós dar liberdade ao Espírito de Deus para que Ele possa trabalhar em nossa vida, né? Trabalhar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E quando nós vamos frutificar, nós estaremos glorificando a Deus, estaremos mostrando a Deus, mostrando ao mundo que Deus é real, que o seu reino existe e que Ele é verdadeiro em nossas vidas. Com o nosso testemunho, a nossa prática de vida transformado pela palavra de Deus, então nós frutificamos. E as pessoas ao nosso redor vão ver os frutos e vão desejar também fazer parte desta videira. Vão ser galhos também que vão frutificar. Então, basicamente, para entendermos esta mensagem, é preciso que nós precisamos estar ligados na videira e frutificar. E os nossos frutos precisam ser frutos bons. Deus, Ele é o lavrador, é Ele quem cuida da terra, é Ele quem cuida da planta, é Ele quem corta os galhos que não dão frutos e limpa os galhos para darem mais frutos. Então nós entendemos que precisamos estar ligados com Deus e frutificar neste mundo que precisa conhecer a Deus através dos nossos frutos e da sua palavra. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por tudo, obrigado por fazermos parte da videira que é Cristo, obrigado por nos ajudar a frutificar neste mundo, a dar bons frutos. É isso que nós queremos e nós precisamos estar sempre em comunhão contigo, com a tua palavra, e precisamos abrir a nossa mente e deixar o Espírito Santo moldar, modificar, mudar todo o nosso ser e o nosso pensamento, para que possamos ter bom testemunho e uma prática boa, para que o mundo conheça a Cristo, conheça a videira verdadeira. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém.